Letícia! Foi muito bom, cara! Foi legal? Olá, pessoal, mais um Pod Guiziane para vocês. Hoje eu trouxe uma convidada que vocês vão adorar. Ela já fez palestra, já fez um artigo reconhecido internacionalmente. Olha que chique. Mas antes de começar a falar com a Letícia Lima, eu vou falar para vocês sobre os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer ao Grupo Monteiro, que tem mais de 60 anos de mercado de facilities. Para quem não sabe o que é facilities, é portaria virtual, limpeza, tudo que você precisar no seu condomínio, o Grupo Monteiro pode te ajudar, tá bom? Também quero agradecer aqui, ó, Fabi Bolos Artesanais. A Fabi é nossa parceira e ela sempre traz uma gostosura para os nossos patrocinadores e nossos convidados. Obrigada, Fabi. Você vai adorar. Você, como nutricionista, deve conhecer o que é de melhor, o que tem de melhor, né, de qualidade. Você vai adorar os produtos da Fabi. Muito obrigada, Nancy. Obrigada, gente. Bom, boa tarde. Acho que é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o meu serviço, sobre o meu trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou nutricionista, eu atuo há 10 anos na área de qualidade e segurança dos alimentos e hoje eu tenho uma consultoria que atende aí restaurantes, deliveries e indústrias de alimentos, focando em melhorar ainda mais a qualidade do seu negócio, otimizar processos, melhorar os seus resultados financeiros e evitar que você tenha problemas com a fiscalização sanitária. Olha, ela se apresentou melhor do que eu ia apresentar ela, gente. Mas é isso, Letícia, muito obrigada por você ter vindo, adorei, você já me mostrou o que você faz, é muito legal o que você faz, é muito legal. Você atende grandes restaurantes e já trabalhou também com indústrias, e você faz essa consultoria que muda completamente o negócio do restaurante, do estabelecimento, né? Exato. E é muito legal isso, porque as pessoas às vezes nem percebem a qualidade que ela precisa ter num restaurante qualquer, assim, um pequeno, médio, grande, mas como é essencial, né, Letícia? Exatamente. Infelizmente, hoje, o serviço da qualidade é o serviço de bastidores, né? Então, ele não fica assim tão em evidência. Mas quem contrata esse tipo de serviço, investe nisso, aprende que qualidade é um diferencial competitivo no mercado. Com certeza, né? Porque no final a gente sente a diferença. Exatamente. Né? O cliente consegue sentir a diferença. Hoje eu atuo com... a maioria dos meus clientes são clientes de alta gastronomia, mas eu também tenho clientes menores. É importante que os estabelecimentos menores, eles também saibam que eles podem se diferenciar sim na entrega do serviço que eles têm, principalmente focando na qualidade, na otimização de processos, em evitar perdas e desperdícios, porque isso tem... Isso é custo também, Isso é né? custo, exatamente. Isso tem um reflexo no custo, no financeiro, no CMV do restaurante ou do delivery, enfim, seja qual for o segmento aí que esse cliente atua, dentro da área de alimentos. Por que o grande não tem essa dificuldade de entender isso? Que a qualidade de um serviço como o teu, né? Porque você vai levar toda uma estrutura, né? Uma cadeia direitinho para que eles façam da melhor forma, da melhor qualidade, evitando desperdício. Por que um grande tem essa visão e o pequeno, médio ainda não tem? Na verdade, assim, acho que hoje existe um grande tabu, né? A maioria dos restaurantes que contratam a consultoria de segurança dos alimentos contrata porque é uma obrigação imposta pela vigilância sanitária. Ele só olha como um custo a mais. Exatamente, é um custo. E o grande não, ele já percebe que isso pode ser um diferencial competitivo para ele no mercado e ele vê o valor que isso agrega para o produto dele. Então, acho que está na hora do pequeno começar a ter essa cultura, exatamente, a internalizar isso dentro do negócio, da operação dele. Hoje você é um sucesso no que você faz, tem vários clientes que estavam me contando, a gente vai entrar nisso, mas você começou no hospital, né? Isso, exatamente. Você se formou como nutricionista, tem alguma especialização? Tenho. Eu comecei atuando na área como técnica em nutrição. Depois eu me formei nutricionista, hoje eu sou especialista em gestão da qualidade e controle higiênico-sanitário de alimentos. Eu comecei atuando no hospital, eu trabalhava no Hospital Sírio-Libanês. Nossa, excelente. Exato. E lá no Sírio, a qualidade não era um diferencial, era uma imposição, né? Tá. Lá tudo... É o que a gente espera, né? Exato. Era tudo pensado assim nos mínimos detalhes, nós passávamos por auditorias extremamente rigorosas. Quando eu iniciei lá, o meu primeiro ano de atuação ele foi 100% focado na atuação da cozinha de funcionários. Então, eu cuidava da qualidade, da culinária, da comida de funcionários e do refeitório. Nos meus outros 3 anos trabalhando lá no hospital, eu fiquei responsável pela qualidade na cozinha de dietética, que é a cozinha que produz as refeições de pacientes e acompanhantes.
Dentro dessa área... Já era muito maior a quantidade sei lá, de pratos e tudo mais. Isso, na cozinha de funcionários eram 5.000 refeições por dia. Tá. Então era assim, um volume bem Bastante considerável. Isso no começo da sua carreira já é um peso, Exato, né? era um peso. Foi um desafio. E aí, quando eu migrei para a cozinha dietética, um dos grandes desafios também era reduzir desperdício de alimentos. E aí foi aí que, com o cuidado também da minha gestora em saber me direcionar na época, né, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de revisar as ordens de produção e iniciar esse meu trabalho de redução de desperdício de alimentos. E foi um trabalho que foi muito bem feito, foi uma escola lá dentro. E aí, depois disso, eu vi que realmente a qualidade ela não se limitava só a atuar naquilo que a legislação sanitária preconiza, que é o que todo mundo pensa, que é o que né? todo mundo pensa, mas também em favorecer os resultados financeiros ali daquele negócio, daquela unidade de alimentação. Você vê, o Círio tem com certeza, ele tem uma expertise muito grande, tem essa visão, então ele te contratou não foi nem só por causa da qualidade, que já era notório, né? Mas aí, o que você fez lá no Círio, então, foi tratar dessa parte de... Eles já tinham essa noção, né? Da parte de você não ter esse desperdício na cozinha, enfim... E como eles sabiam disso, né? Como eles tinham essa visão. E como o mercado precisa ter essa visão também, né? Exatamente, é super importante. E depois, quando eu saí do Círio, né? Eu fiz essa migração aí para atuar na área de restaurantes. Por que você pensou nessa migração? Na verdade, diferente, né? é diferente. Eu não pensei, assim, eu só fui abraçando as oportunidades. Eu costumo dizer que na minha vida aparece um lance, eu não deixo de agarrar ele. Então, apareceu essa oportunidade. Uma pessoa, assim, muito vivida na área, né? Ela tinha uma demanda para contratar uma nutricionista para um restaurante de alta gastronomia. Eles tinham 2 unidades na época, era um restaurante de culinária japonesa, e eles precisavam de alguém para entrar para fazer a parte de implantação mesmo, de nutrição, de qualidade. E aí eu fui contratada para ser nutricionista responsável técnica e cuidar da parte de qualidade, inicialmente de 2 operações aqui em São Paulo. Eu comecei lá, implantei os processos. Foi um desafio também, Foi um desafio, né? porque eu peguei do zero, né? Era outra realidade, era totalmente diferente daquilo que eu vivia no hospital. Obviamente a gente não tinha aquela mega infraestrutura de um sírio-libanês, né? Mas você já foi como consultora? Não, ali eu era funcionária do hospital. Não, do hospital não, funcionária do restaurante, Tá. Isso, desculpa. E aí, assim, eu fui pro restaurante trabalhar lá, e aí comecei a estruturar os processos, implantar os controles, implantar as boas práticas, treinar os colaboradores. Legal. E aí também tive a oportunidade de estruturar a área e criar a minha equipe, né? E aí a empresa... Nesse momento. Foi nesse momento, a equipe cresceu. Eu comecei a ter 11 pessoas trabalhando comigo. A empresa também passou a crescer bastante, eles tiveram uma expansão aí, né? Hoje o grupo tem 11 operações em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E aí eu assumi como gestora, né, da área de nutrição e qualidade dessas 11 operações. Então, eles atuavam em segmentos diferentes, restaurante em shopping, restaurante de rua, delivery, catering de eventos. É o mesmo restaurante. E aí eles migraram também para o segmento de gastronomia italiana. Ah, tá. Então, eu passei a lidar com cozinha japonesa e italiana. E tem muita diferença? Tem diferença. Então, assim, na culinária japonesa, a gente tem um cuidado maior com a homologação de fornecedores, com o produto, principalmente com o pescado, né? Ele é cru, né? Exatamente. E a pessoa vai consumir também cru. Não tem um tratamento térmico, né? Então a gente precisa cuidar disso. E a gente também cuida muito do shari, que é aquele arroz japonês temperado, né? Que vai ser utilizado ali no preparo o sushi. Tem o preparo do sushi. Dos sushis, isso. E quando a gente vai cuidar desse tipo de arroz, é essencial a gente fazer o controle de pH dele, por exemplo, porque quando a gente controla o pH desse arroz,
a gente consegue controlar também a multiplicação e a proliferação de micro-organismos ali patogênicos, né, que tem potencial de causar doença. Então não é simplesmente montar ali um sushizinho e servir para o cliente, né? A gente precisa cuidar do produto, do processo e treinar o funcionário, porque a gente precisa de um funcionário bem treinado. Não, isso é muito, muito interessante também, porque você treina a equipe. Treino, com certeza. Eu nunca imaginei que uma nutricionista, que fazia toda a parte, que eu entendo que é a parte, né, tipo, do que vai ser servido, como vai ser servido, mas não o treinamento da equipe, isso eu nunca imaginei. Sim. É muito interessante. E a gente que vai comer um sushi, né? A gente nem imagina que passa por todo esse processo e esse perigo também, né? Se Exato. Exatamente de acordo com deveria, a gente pode... Por isso que passa muito mal, né? Às vezes tem algumas coisas Quando assim. o estabelecimento realmente não tem os cuidados ou não contratou o meu serviço, realmente pode custo, ter a né? infelicidade de ter uma situação chata como essa com o cliente. Gente, ou você contrata, ou você pode passar pela vigilância sanitária. Exato. Pior, né? Eu acho que o seguro mais barato que vocês podem contratar é uma consultoria em segurança dos alimentos. Muito bom. E então depois você começou a restaurante e você escolhendo hoje, olhando pra trás. Você passou pelo hospital, que era a nutrição do hospital, e agora nessas consultorias. E aí fui pro restaurante. Mas ainda que eu você era gostou funcionária mais? do restaurante, né? Trabalhava lá. Uhum. E aí, trabalhando no restaurante, eu tinha uma alta demanda de trabalho, enfim. E aí eu comecei a ver que os estabelecimentos que viam isso como um diferencial se sobressaíam. E eu comecei com essa rotina que eu tinha presa lá no restaurante, não poder dar atenção e aceitar os convites que eu gostaria de viver. Ah, entendi. Entendeu? Tá. E aí, com isso, eu falei, peraí, eu preciso dar um outro passo para minha carreira seguir numa nova direção. E foi aí que eu tomei a decisão de sair desse grupo, de empreender e abrir a minha consultoria. Você teve essa insegurança? Porque muita gente tem essa insegurança de sair do CLT para o empreender, né? Eu tive sim. Eu já atendia consultorias pontuais, eu já fazia defesa sanitária, documentação, eu fazia isso em paralelo ao trabalho que eu tinha. Mas eu falei, eu preciso acreditar em mim. Se eu não acreditar naquilo que eu faço, quem mais vai acreditar? E é difícil, né, você manter os dois. Porque é o que você falou, você tem que falar uns nãos por aí. E você não queria, porque não tem tempo, né? Eu fui recebendo alguns convites para palestrar em congressos internacionais, e aí eu comecei a falar não para oportunidades que eu gostaria de dizer sim. Entendi. E aí nesse momento eu falei, não, eu preciso olhar um pouco mais para mim, com mais cuidado, com mais carinho, tirar um pouco dessa sobrecarga também que eu estava vivendo. Afinal de contas, eu lidava com 11 operações São Paulo, Rio, BH. Nossa, você viajava. Eu viajava, então eu estava um tanto quanto sobrecarregada, e aí eu resolvi que era o momento de recalcular a rota. E aí eu recalculei a rota e hoje eu tô muito feliz, né, atendendo os clientes. Eu tenho uma cliente que eu brinco que a gente fala assim, o meu trabalho ele tem 3 etapas. Tem clientes que podem me contratar na pré-implantação, ou seja, desde a época de obras, né, então pra gente olhar o layout, evitar futuras autuações. Você já começa desde o comecinho, então. Desde o comecinho. Muito legal. Porque, assim, um dos principais motivos de autuação da vigilância sanitária, para as nutricionistas aí que estejam assistindo, elas vão saber sobre isso, é a questão de estrutura, edificação, né? Quando não há um problema mais grave em relação ao produto. E isso já pode ser evitado quando você já tem um layout projetado e programado para aquilo que você vai atender. Você, no caso, pode trabalhar junto com um arquiteto para poder fazer toda a execução da obra, quer dizer, tendo o layout e a execução da obra, é isso? Exatamente. Nossa, eu não imaginava tão bem que a nutricionista se encaixava nisso, muito legal. E aí, dentro do trabalho do arquiteto, a gente olha juntos aquilo que a legislação sanitária preconiza em relação à estrutura, e aí adequamos para atender da melhor forma o estabelecimento lá desde o comecinho. Então esse é o começo. Esse é o começo. E aí o meio é quando a gente já pega o carro andando e tem que trocar o pneu com ele andando, né? Então o já está funcionando. O estabelecimento já está funcionando e a gente precisa ir fazer adequações. Seja porque o estabelecimento foi autuado, ou porque o dono entendeu e começou a valorizar realmente a qualidade e a segurança dos alimentos como um diferencial. Então, nesse momento, a gente entra aí para fazer as adequações pertinentes, seja de documentação, alvará, implementação de processos, treinar funcionário. Isso no meio no meio da operação, sem parar a operação, tem que acontecer.
Esse deve ser uma loucura, né? Isso, exatamente. Ou pós, né? Para aquele cliente que quer elevar ainda mais a qualidade. Tá tudo certinho, não foi autuado, mas ele precisa. Mas ele quer melhorar Dá um ainda upgrade. mais. Exato. Eu acho que é bacana porque eu tenho 2 cases assim que dá pra gente trazer aqui. Tem uma cliente minha que ela herdou um negócio de família, né? Uma pequena indústria de alimentos, é uma indústria de sobremesas. Que legal. E ela me procurou inicialmente querendo fazer esse trabalho aí de trocar o pneu do carro andando. Então foi feita uma parte de adequação de layout, de implementação de processos. Na indústria. Na indústria, uma pequena indústria de alimentos. A gente implantou checklist, treinou funcionário. E aí, assim, essa cliente ficou super feliz com o trabalho que foi feito e a gente não parou por aí, né? Então, além da gente conseguir fazer todas essas adequações, recentemente ela recebeu um feedback da Vigilância Sanitária elogiando a empresa dela. Olha! Então, eu acho que isso só corrobora e reforça o quanto é importante esse tipo de trabalho. Que legal. Ela deve estar mega feliz. Sim, e com certeza ela te elogiou também, né? Porque isso claro. Porque você é que mereceu, né, esse elogio aí da Vigilância Sanitária. Obviamente, assim, é um trabalho feito em conjunto, né? O cliente também precisa querer fazer isso. Sim. Mas te ouviu. Ouviu, exatamente. E ela me procurou, assim, a gente fez um trabalho juntas, isso deu muito certo e agora ela tá colhendo os frutos. Além do que, a gente fez um trabalho de validação de shelf life incrível, né? Então, vida útil do produto, né? Então, a gente aumentou aí a vida útil do produto dela, o que agregou valor para o produto então, que ela vende no mercado. Ela vende uma sobremesa industrializada e aí você tem lá a data de vencimento. É isso, a data de vencimento é maior agora. Ah, tá. Mas aí você teve que fazer uns experimentos, é isso? E isso, foi pro laboratório. Tá, a gente validou em laboratório essa shelf life aí aumentou dela. Um pouco mais, você poderia chegar um pouco mais, é isso? Isso, a gente chegou em um pouco mais. Então é muito legal. Porque isso agrega valor. Como a venda dela hoje é B2B, o cliente que compra a sobremesa dela para revender pode... Ela vende pra quê? Pra restaurante? Pra restaurante, pra hamburgueria, pra pizzaria, pra outros estabelecimentos que queiram vender esse produto dela, né? Que não quer contratar uma confeiteira própria e compra o produto também, dela, né? Exatamente, para revender. E aí sabe que existe todo um processo, um cuidado, que tem laudo, que tem coleta de amostra, né? Que a gente guarda lá. Então foi muito bacana, a gente saiu de um estabelecimento que não tinha isso para um estabelecimento que é elogiado pela Vigilância Sanitária. Legal. Isso foi muito legal. Muito legal. E aí então, a validade, você conseguiu colocar a validade maior, então agora os clientes dela conseguem perceber mais diferencial no produto dela. Exato, porque ele pode comprar e estocar por um período maior, né? E ele não vai perder esse produto. Isso também tem um impacto em custo. Porque se ele comprar e ele não vender, ele não perde, porque o produto ainda está dentro da validade. Entendi, entendeu? Muito legal. E ela você continua atendendo? Continuo atendendo. A partir dessa virada, quando eu saio desse grupo de restaurantes de alta gastronomia e eu começo a construir a minha carteira de clientes, todos esses clientes eles são atendidos pela pessoa jurídica Letícia Lima, né? Então, a qualidade é a mesma. O trabalho é o mesmo, é a minha técnica, é o meu jeitinho, é a minha forma de construir aí essa relação com o cliente. E eu brinco, eu falo que cada cliente é único. Então não existe uma fórmula pronta, eu mergulho no universo de cada cliente e construo aí não só um orçamento personalizado, mas também um serviço personalizado para cada cliente que vai trabalhar junto comigo. Gente, sabe quantos anos ela tem? Ela tá falando assim, eu vou contratar você aqui no podcast, viu? Quantos você tem, Letícia? Eu tenho 28 anos, eu faço 29 esse ano. Mas ela fala muito bem, olha, ela se apresenta melhor do que eu apresento ela. Isso que eu falei pra vocês, é verdade, você fala muito bem. Obrigada. Você é palestrante também, né? Isso, eu palestro também. Claro que assim, seu foco é essa consultoria, que deve ser muito legal pra você conta. E a gente já vai chegar num outro processo aí, que eu sei que teve cliente seu lá no Guia Michelin. Exato. A gente já vai chegar nisso. Mas assim, você realmente você tem que se vender melhor, como a gente estava falando no começo de tudo, que assim, você não faz muitos vídeos na internet ainda, mas você tem muita desenvoltura, você tem que fazer. Porque as pessoas precisam descobrir você. Eu vou começar. Você tem que fazer, porque você é muito boa no que você faz. Obrigada. E você, assim, com 28 anos, trazendo toda essa maestria que você tá falando, é porque realmente você tem segurança no que você faz.
Sim, eu acho que... Você veio aqui exatamente por isso, né? Pra todo Exato, mundo te exato. A ideia é essa, é vir aqui para que as pessoas vejam o meu rosto, me conheçam um pouco. Hoje os clientes que eu atendo, eles ficam localizados mais na zona sul de São Paulo, então a ideia é que a galera da Zona Norte me conheça, até porque eu sou da Zona Norte também, né? Mas isso é legal você falar também, porque aqui a gente tem muitos restaurantes assim já conceituados, vem muita gente da Zona Sul, de outros lugares, para vir para cá, para esses restaurantes. E tem muitos restaurantes menores, pequenos e tal, mas todo mundo tem que ter essa consciência de que como você pode fazer com que eles não tenham desperdício, façam a qualidade de ser muito melhor, né? Sim, exato. Então, em qualquer tipo de restaurante você pode atuar. Exato. E o atendimento estratégico que pode ser feito de acordo com a realidade de cada negócio. Então, a gente faz o melhor que pode com os recursos que o cliente tem disponível. Você falou, né? Você pode atuar e você entra nesse... Você mergulha, né? No cliente, na realidade do cliente e faz acontecer aonde quer que seja. Exato. Então é totalmente personalizado, né? 100% personalizado. Isso é muito legal. E aí, voltando lá que eu ia te perguntar, me fala isso. Você falou pra mim aí no comecinho que eu fiquei muito empolgada com isso. Todo mundo conhece o Guia Michelin, né, gente? E foi a semana passada, se eu não me engano, faz uns dias aí, que aconteceu o resultado. Foi. E o teu cliente, ele recebeu a estrelinha Michelin? A estrela não, ele entrou pro Guia Michelin, ele foi um recomendado. Entendi. É um restaurante novo, é um restaurante que existe há 5 meses só. Novíssimo. Novíssimo. E eu tive a oportunidade de ser contratada como consultora, né, deles e atuar em parceria com o estabelecimento. E fiz um trabalho maravilhoso junto com o time. E em 5 meses de existência, eles conseguiram entrar como um restaurante recomendado no Guia Michelin. É como se fosse uma estrela, né? Porque ser recomendado já é muita coisa, né? Já é. Eu acho que para um restaurante que existe há 5 meses ser recomendado é muito. Porque tem estabelecimentos que existem há anos que nunca ingressaram, né? Nunca foram recomendados. E a gente ainda fala lá dentro que ser recomendado é o primeiro passo. Com certeza. Então, eu espero poder continuar com esse cliente e ajudar aí a elevar ainda mais a qualidade dele. E de repente você vai conquistar a estrela, né? Exatamente, é aquilo que a gente fala. Então, existe o cliente que já está num certo nível, mas que ele quer melhorar ainda mais os processos dele. E esse é um outro tipo de cliente que eu posso atender. Então, como eu sempre digo, a qualidade, ela pode ser sim o seu diferencial competitivo. Basta você conseguir identificar isso e saber como usar. Gente, olha que pérola que nós temos na Zona Norte. É isso que eu gosto de falar isso, porque a gente traz aqui empreendedores e empresas da região aqui, pra gente mostrar o quão grande, né, quanto de qualidade nós temos aqui. E você é um exemplo. Então, você é nutricionista, você passou por... Eu ia até te perguntar isso, no hospital e restaurante, você teve muita diferença. Exato. Do mercado para outro. E você realmente escolheu restaurante e está feliz agora no que você está fazendo. Eu amo o que eu faço. Eu acho que, para mim, você se encontrou. O que me dá mais alegria é ver o sucesso de cada estabelecimento, de cada lugar que eu posso atuar e ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a aprimorar os processos, a melhorar o resultado. Né? E o legal é que eu vejo o resultado. Por mais que é um trabalho de bastidor, que talvez não seja tão visto pelo cliente, mas o dono do estabelecimento, ele vê, ele sabe a diferença, que isso é feito no trabalho dele, e isso é refletido depois nos números, e automaticamente o cliente acaba percebendo no atendimento final, na qualidade do produto que ele recebe. Então, eu sei quando tem uma mão minha ali. E o que é mais difícil para você? O cliente que te contratou ou os funcionários, porque você dá treinamento também, né? Sim. E você está lidando com pessoas. Você tem muita dificuldade com isso? Como é que funciona? Eu acho que às vezes é mais difícil o cliente, porque o funcionário, nesses 10 anos de atuação, a gente aprende a ter uma escuta mais ativa, a entender um pouco mais quais são as dores, a ter uma percepção, a entender quais são as dificuldades, né, e a engajar o time. Mas muitas vezes o cliente pode ter um pouco mais de resistência e não estar tão aberto às mudanças que são propostas. Cara, eu achava que você ia falar exatamente o contrário. É? Porque assim, o cliente está te contratando, então acho que ele já tem uma noção do que você faz e já tem uma ideia de o que ele precisa. E aí você vai começar a falar com o time, né? Com o treinamento e tudo mais. Eu achava que, de repente, poderia ter resistência, mas não, né? Se você ouve bem o que o time tá precisando... assim, existe resistência, Sim. né? Mas eu acho que com o manejo correto, você consegue trazer a equipe para perto. A equipe, obviamente, precisa comprar aquilo que você tá vendendo.
Mas quando você tem um cliente que ele é totalmente resistente com as mudanças que você impõe, o negócio é dele. Você não pode mudar o negócio dele Difícil, sem o né? aval dele. Uhum. Então é muito mais difícil do que um funcionário que não quer colaborar. Que você pode tirar ele, né? Exatamente. Entendi. E tem muito cliente resistente? Hoje eu não tenho nenhum cliente resistente, graças a Deus. Todo mundo que contrata o meu serviço, como você colocou, contrata consciente e querendo essas mudanças. Te Então, ouve, né? quem me contrata, já contrata muito aberto a mudar, a realmente reestruturar processos ou a implantar do zero, já começar a operação redonda. Então, eu agradeço bastante a Deus por isso. Assim, ele até o momento me mandou bons clientes. Que bom. Mas assim, a gente tá aqui aberta, né? Tá todo mundo te vendo, vários restaurantes vão te ver aqui e podem te chamar. O que você vê quando você entra num restaurante? O que mais te acende, assim? O que eles mais precisam geralmente? Normalmente, a parte de implantação de boas práticas. O que eu vejo O que seria isso? Os cuidados sanitários durante a manipulação dos alimentos. Acho que isso é bem difícil. Que é com a equipe. Com a equipe, Tá. exatamente. A parte de documentação, para quem nunca teve um profissional atendendo. Tá. Sempre aí- tá faltando alguma coisinha. Sempre tá faltando, precisa regularizar. E como é que faz? Aí você trabalha com, sei lá, contador, com jurídico, tem... Porque Isso. assim, você tem a consultoria e você vai indicando ou você usa o que o cliente já tem? Eu posso usar o que o cliente já tem, mas eu tenho parceiros aí que eu indico em vários tipos de serviços diferentes. Porque eu imagino que tem muita coisa burocrática e difícil, né? Exato, mas em relação à documentação específica do restaurante, o que tange assuntos regulatórios, essa parte eu resolvo, da vigilância sanitária. Legal. Nossa, você fala com a vigilância o tempo todo, então. Posso falar com a vigilância, tirar o alvará, então cuidar de montar aí a pasta de documentos que o fiscal vai precisar olhar, a minha consultoria cuida. Nossa, se eu tivesse um restaurante de contrataria, com certeza. Eu odeio essa parte burocrática. Tanto que, assim, quem faz toda a parte burocrática do Guiazene é meu marido. Não consigo, não gosto. Se tiver que falar com o contador, faz tudo pra mim também, porque eu não aguento. E, assim, é muito difícil falar com a parte burocrática, né? Porque, Exato. E, assim, olha quantas coisas você já me falou que você faz. Várias nuances, né? Exato, como eu disse, é um serviço muito personalizado. E muito amplo. É muito amplo. Eu podia ficar aqui listando uma gama de serviços que eu faço, né? Mas, obviamente, hoje o foco principal acaba sendo em boas práticas, implantação, documentação, treinamentos e otimização de processos. E aí, dentro disso, a gente vai destrinchando conforme a necessidade e a demanda de cada cliente, né? Porque tem uns que vão precisar mais nos processos, outros mais no treinamento, assim vai. Exatamente. Tem cliente que contrata e fala, Letícia, eu quero só segurança dos alimentos, eu não quero que você atue na parte de CMV ou de desperdício. Tá bom, mas aí você vê lá, você tá bom, é só processo. Aí você vê lá o desperdício, você não fica louca? Eu falo. Eu não aguento. Eu falo com bastante cuidado, obviamente, porque a gente precisa respeitar essa relação, né, contratante e contratado. Mas eu falo sim, e como eu tenho muitos parceiros estratégicos, se eu vejo que está existindo ali alguma torneira, algum gargalo, em alguma reunião com o cliente, eu aproveito para também trazer essa solução para ele. Porque eu acho que isso é muito importante. Não é só você trazer um problema, mas trazer uma solução junto. Tem isso aqui que eu vi, mas tem isso aqui que você pode ser feito para resolver. Eu acho que a consultoria ela precisa ser não só técnica, mas também prática e estratégica. E é assim que eu lido no dia a dia. A pessoa também nem percebeu. Exato. Coisa assim, né? Muitas vezes o dono do estabelecimento ele tá tão focado ali em atender bem o cliente, em fazer a venda, que ele não viu o que está acontecendo ali por trás. Então você como consultor, no caso eu, pode estar sim apoiando o cliente em relação a isso. Quer dizer, ele não viu porque ele não tem esse know-how que você tem. Exato. Ele achava que era normal. O que você me fala de desperdício? Só pra eu entender, assim. Eu ia falar, de repente é normal jogar casca de batata fora. Normal, né? É normal, depende do restaurante. Se é um restaurante que tem uma cultura mais vegan, mais green, e a gente pode sim trabalhar com receitas que tenham um aproveitamento de partes não convencionais dos alimentos. Você pode indicar isso também? Pode, mas vai da cultura e do tipo do restaurante. Quando a gente fala de aproveitamento, a gente pode falar, por exemplo, de restaurante japonês. A galera que trabalha com japonês sabe disso. Quando você faz o corte, a limpeza do pescado, existe um percentual daquele peixe que ele precisa ser bem aproveitado. Que quando mal aproveitado ou mal dimensionado, mal cortado,
você está jogando matéria-prima no lixo, né? Entendi. Ou então, quando você faz uma superestima de compra de produtos, de matéria-prima, você também pode estar jogando dinheiro no lixo. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, vou voltar fiquei interessada nisso. Se você tá num restaurante japonês, e aí você tem que observar como eles estão fazendo os cortes. Então você tem que ter um estudo sobre os cortes dos peixes? Exato. E aí nesse aspecto, eu trago um chefe consultor para trabalhar comigo. Ah, tá. E aí entram os meus parceiros estratégicos. Muito legal. Porque aí eu trago o trabalho do chefe, Sushi Man. Nossa, minha cabeça fez assim agora. Caraca, porque a gente não imagina, né? Mas porque tem um Sushi Man lá no restaurante e de repente ele não tá utilizando totalmente a matéria-prima. Aí já começa daí. Como deveria. Como deveria. Que legal. Ou então ele tá manipulando além do que ele deveria. Por exemplo, ele cortou mais do que devia de pescado. E aí aquele peixe vai passar da validade, você não vai poder mais usar ele e ele vai pro lixo. Gente, ó, você que tem restaurante japonês, você sabia disso? Talvez você tenha que falar com a Letícia. Talvez. Tô aqui, hein? Muito legal. O que mais, então? Porque assim, eu vi uma vez um documentário que o Brasil é o país do desperdício. Exato. Principalmente com comida. Eu acho que assim, como, graças a Deus, a gente é um país cheio de recursos, né? A gente nunca passou por uma situação de guerra. Infelizmente, acaba que a nossa população talvez não valoriza tanto usar de uma forma mais consciente os produtos, né? Usar de uma forma mais integral. Então, dentro da realidade de cada estabelecimento, isso pode ser sim trabalhado. Eu trouxe exemplificando a questão do pescado, mas estudar a quantidade consumida, né, a quantidade vendida versus a quantidade produzida, também já ajuda bastante no controle de desperdício. Porque quando você produz demais, você vai fazer o quê com um produto que já está feito? Estocado. Com o produto pronto, a matéria-prima pronta. Não tem o que fazer. Passou da validade, acabou, é lixo, né? Ou então você vai servir produto vencido? Olha lá, hein? Não façam isso. Então, Você já escolhe ali o que vai ser produzido para ser vendido. Você tem que fazer esse estudo também. Você precisa fazer esse estudo, é necessário isso. Existem hoje chefes, consultores que atuam nessa frente, né? E eu tenho esse know-how, esse background. E quando eu acredito que faz sentido para o cliente trazer alguém de fora para corroborar no meu trabalho, eu trago sim chefe parceiro para trabalhar junto comigo no cliente. Aí tem vários resultados muito bons, né? Tem resultados muito bons. Mas hoje, assim, a grande parte do trabalho ele é feito mesmo por mim. Mas assim, de tanto você ver também os chefes que você contrata, você já tem uma noção também, né? Exato. A gente vai desenvolvendo essa habilidade de entender, tanto não só de números, mas também de corte, de preparo, né? E saber quando que isso está sendo excessivo e quando que isso está adequado ao que é normal de perda dentro daquele tipo de produto ou de matéria-prima. Então ali você atua assim junto com quem tá ali na cozinha, na frente. Exato. E aí compras, você também atua com o pessoal de compras? Porque com certeza, eu já vi isso uma vez, tá? Um restaurante, um amigo meu, cliente, ele falou assim, eu não posso ficar olhando só porque estão pedindo no salão ou para o que o chefe quer fazer. Eu tenho que ver exatamente o que eu comprei melhor naquela semana para fazer os pratos, sei lá o quê. Exato. Isso tem a ver com o seu trabalho também? Tem. Eu tenho alguns parceiros validados de fornecimento de produtos e matérias-primas, então que tem melhor custo, que pode oferecer o melhor benefício para o cliente, que a matéria-prima tem melhor qualidade ou que vai promover um melhor rendimento. E isso também é entregue para o cliente, essa lista de fornecedores validados quando há o interesse do cliente. Sim. Lembrando que assim, eu não empurro nada para o cliente, né? Então se ele contratou só boas práticas, se realmente ele não tem interesse nisso, eu ofereço uma vez. Se o cliente falou, Letícia, não, obrigada, não, obrigada. Eu já entendi. Mas se existe um interesse nesse tipo de trabalho, a gente faz um trabalho sim em parceria com a área de compras, porque faz um sentido, principalmente em compras de produtos químicos, né, produtos de limpeza, comodato de algumas máquinas. São serviços que impactam aí no desempenho financeiro final do custo mesmo, do estabelecimento. Sim, com certeza. Exato. Aí você pode atuar também nisso. Porque assim, isso eu achei interessante quando esse cliente me falou, eu nem imaginava. Dependendo do que ele compra naquela semana, naquele mês, é o que ele vai fazer de pratos especiais, sabe? Exato, tem restaurantes que têm um menu mais flexível. Existem operações que não têm.
Então, por exemplo, a indústria de sobremesas que eu atendo, existe um menu fixo, não tem como mudar. Mas se existe um restaurante que tem o menu variado, se na segunda-feira ele tem um prato especial, ou se ele serve um comercial, aí sim, aí ele consegue personalizar e comprar ali de uma forma mais otimizada. Meu, que delícia o seu trabalho. Gostoso mesmo de te ouvir, porque é muito extenso mesmo, dá pra ficar horas e horas falando com você, que é muita coisa. E como é importante o seu trabalho, né? Para os restaurantes, estabelecimentos, indústrias. Sim, né? Exato. Então, onde mais você atua? Então, restaurantes? Restaurantes, deliveries, né? Deliveries é bem importante. Exato. E indústrias de alimentos. No geral? No geral, exato. O foco hoje é restaurantes de culinária japonesa e italiana, mas nada me impede de atuar também em outros segmentos. Eu tô aqui, tô à disposição. Quem tiver interesse pode me procurar. E aquela pequena empreendedora que tá fazendo marmitex e tal, pode ter uma consultoria com você? Claro, pode me procurar. Principalmente se você faz produção de produtos que já estão envasados, né? Que precisam de rotulagem, da informação nutricional, pode me procurar também. Legal, isso é muito importante. Que a gente também faz a parte de informação nutricional. Porque eu falando de uma pequena empreendedora, ela não vai saber fazer isso, né? Exato, E aí pode me contratar que a gente faz a informação nutricional do produto dela e ela coloca a etiqueta tudo certinho no produto. Exato. Legal. Isso também agrega valor no produto que ela está oferecendo. Com certeza, porque ela sabe o que ela está fazendo, já tem todas as informações nutricionais, porque hoje em dia a gente olha tudo, né? Exato. E cada dia mais as pessoas têm se preocupado mais com a qualidade daquilo que consome e também com a questão de nutrição, né? Então, quantas calorias eu estou consumindo, exatamente. Se é alto em carboidrato, se é fonte de proteína. Então, a informação nutricional, ela vai trazer isso para o consumidor. Bom, vou te fazer umas perguntas aleatórias aqui, porque eu gostei muito do que você está falando. Tá. Quando você entrou na faculdade, você pensava que você ia ser uma nutricionista, como que a gente vê na maioria, que é fazendo aquela nutrição com a pessoa, personalizada, sabe? Com dieta. A dieta e tudo mais. Você pensava nisso? Ou você já teve essa mente, assim, porque você fala, do jeito que você fala, você teve uma visão de marketing, né? Você já teve essa visão quando você entrou na faculdade ou não? Eu já era técnica em nutrição quando eu entrei na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria. Menina espertinha. Eu entrei na faculdade, eu já atuava na minha área. Na época, eu trabalhava no Bom Prato. Eu era técnica em nutrição no Bom Prato. Legal! Nossa, eu acho esse programa fantástico. Exato. E aí eu já sabia o que eu queria. Então, pra mim, eu só fui trilhando esse caminho e realmente abraçando todas as oportunidades que eu fui recebendo ao longo da vida. Que legal. E o Bom Prato realmente é bem nutricional. Assim, o prato que eles servem lá é assim... É balanceado. É balanceado. Isso. É bem nutritivo, balanceado, né? Exatamente. Bem legal. Nossa, você começou lá, então... Exato, Que legal. Isso 10 anos atrás? 10 anos atrás. Muito legal. E aí a especialização que você fez mesmo? Eu fiz especialização em gestão da qualidade e controle higiênico-sanitário de alimentos. Mas eu também sou auditora das ISOs, né? Da ISO 9001, que é de gestão da qualidade. Gente, tua mãe tá aqui, ó. Ela tá só assim, ó, orgulhosa. Super. Eu estaria. Ela é muito coruja. E eu sou auditora de FSSC 22000, que é um conjunto de normas certificadoras de gestão da qualidade para a indústria. Que legal. Nossa, Letícia, olha, sou sua fã. Ai, obrigada. É sério, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Parabéns pelo teu currículo. A tua trajetória tá linda. Obrigada. 10 anos já fazendo tudo isso, tá muito legal. E assim, a Zona Norte, como eu te falei, a Zona Norte precisava te conhecer. Sim, Zona Norte, tô aqui, tô pronta para atender vocês, entregar muito mais qualidade, otimizar os processos de vocês. Me contatem, né? Vamos seguir aí numa parceria de sucesso. Gente, olha, ela é um sucesso, ela vai estourar, tenho certeza. E última coisa, você fez um artigo que foi publicado e foi homenageado internacionalmente, foi isso? Isso. Reconhecido. Reconhecido. Uhum. Eu publiquei um artigo, né? Foi escrito sobre controle de higiênico-sanitário em restaurantes de culinária japonesa. Eu publiquei na revista de nutrição da Unicamp. E esse artigo ele teve um reconhecimento internacional de um jornal americano, um jornal da área de ciências, né, americano. Que legal, olha, você tem muito, muito pela frente, sério mesmo. Você é muito boa no que você faz, você tem muita segurança no que você fala.
E se eu fosse dona de restaurante, com certeza te contrataria, de verdade. Porque eu tenho certeza que quem te contratar vai longe também. Exatamente. Até Como o você momento... tem, né, os cases, né? Exato. Até o momento quem contratou nunca se arrependeu. Tenho certeza que não, muito pelo contrário, né? Sim. Até teve muito cases, né? Que você tem esses cases que você tá falando aqui pra gente. De sucesso. De sucesso, que fez muita diferença pra quem te contratou, né? Sim. Letícia, adorei te conhecer, de verdade. O prazer foi o meu. Parabéns Muito obrigada. pela sua trajetória, tá muito legal, tá muito linda. E eu tenho certeza que você vai ser brilhante no futuro. Muito Tua mãe obrigada. tá aqui, eu tô falando, não tô puxando o saco não, porque eu amei mesmo o que você faz. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu amei te conhecer. Acho que está sendo muito significativo e importante para mim trazer um pouco da minha trajetória profissional, fazer a Zona Norte conhecer um pouco do meu trabalho também. E é isso, obrigada. Espero que a gente possa aí continuar se encontrando muito mais vezes para falar mais de negócios, de empreendimento aqui na Zona Norte Com e certeza. poder fazer outros estabelecimentos se colocarem com bastante qualidade. É isso, gente. E você tem algum recado para dar, de repente, para alguém que tá começando a estudar nutrição agora? Porque você trilhou um caminho diferente do convencional, né? Sim, é. Então pode falar aqui com o pessoal que tá te vendo. Gente, quem quiser me acompanhar, a Nancy vai deixar aqui meu Instagram, é nutri.leticia. Quem quiser me acompanhar pode... Tem o Y, né? Isso, tem o Y. É nutri.leticia, Letícia com Y depois do C. Lá tem o link direto para o meu LinkedIn. No LinkedIn eu coloco bastante conteúdo focado para os estudantes de nutrição, profissionais que estão se colocando agora no mercado. Quem tiver interesse também em mentoria profissional, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Não é o meu foco, mas quem precisar de ajuda eu estou à disposição. E para os clientes, quem ficou interessado um pouco mais no meu trabalho, o link na bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp. Só clicar lá, me chama que a gente conversa e faz uma proposta 100% personalizada para o seu negócio. Olha que linda, gente. Adorei, de verdade, Letícia. Obrigada por ter vindo de novo, adorei conhecer. A gente vai se falar mais porque tem vários clientes para te indicar. Perfeito, Tá muito bom? obrigada. Gente, gostaram? Muito bom, né? Então, você que tá assistindo até agora, acompanha a Letícia. Eu vou colocar, como ela falou, todas as redes sociais dela aqui para você acompanhar. É um trabalho olha, é uma pérola que nós temos aqui na Zona Norte e é com muita qualidade o que ela faz, tá? Então, vou colocar aqui, segue elas também, tá bom? E se você gostou desse episódio, a gente tem muito mais para te mostrar de empreendedores e empresários aqui da nossa região que precisa ser valorizado também e você precisa conhecer, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo episódio.